Boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade aos nossos estudos, né? E hoje com o tema Conhecendo a Mediunidade. Eu queria só fazer um esclarecimento, que hoje nós vamos trabalhar, que a mediunidade é um tema muito amplo. Nós vamos trabalhar o conceito de mediunidade. E que alguns aspectos que nós vamos citar para trazer esse conceito, nós vamos estar trabalhando em estudos mais para frente. Vou dar um exemplo: perispírito, eclosão da mediunidade, desenvolvimento da mediunidade, né? Formação do médium. Então, assim, são vários tipos de mediunidade de efeito físico, de efeito inteligente, mecanismo da mediunidade. Todos são temas que nós vamos trabalhar mais para frente. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, pode evitar pergunta que poderia ser feita hoje, pode ser feita no dia do estudo específico do tema. Tá certo? Então, nós vamos lá para o nosso trabalho, né? Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala que, para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Então, a mediunidade é a ferramenta que nós temos para nos sintonizarmos e nos comunicarmos com esse mundo invisível, né? Quando Kardec fez a codificação, e que a gente percebe que ela não foi feita de forma aleatória, os espíritos, as inteligências superiores que planejaram essa codificação, estiveram em perfeita sintonia com Kardec, e a gente nota que essa codificação teve um acompanhamento didático muito grande. Então, em primeira mão, Kardec nos trouxe o Livro dos Espíritos. E quando ele trouxe o Livro dos Espíritos, ele criou a escala espírita, né? Mas, na questão número 100 do Livro dos Espíritos. Mas quando ele criou essa escala espírita, ele colocou para nós o seguinte: não fomos nós que inventamos os espíritos. Vimos, observamos, julgamos pelas suas palavras e pelos seus atos, né? E foi através de informações mesmo deles que nós trouxemos, que nós os caracterizamos e fizemos essa escala. Então, ele fala que os espíritos, e ele comprova isso no Livro dos Espíritos, né, a existência dos espíritos. Então, ele fala que os espíritos são senão as almas dos homens. Mas que, para nós, do mundo físico, como nos comunicar com esse... Como era esse mundo dos espíritos? Não é? Como que nós podíamos... Onde eles ficavam? Sabemos que eles estão à nossa volta. Mas como nos comunicar com eles? Então, veja bem, ele escreveu, trouxe para nós, codificou para nós o Livro dos Médiuns. Exatamente para conhecer esse mundo dos espíritos e saber como que nós nos comunicamos com ele de forma mais adequada, mais respeitosa, fazendo sintonias melhores. Então, veja bem, como Kardec fala, não fomos nós que inventamos o espírito, não foi o espiritismo também que inventou a mediunidade, né? A mediunidade, a gente sabe pelos fatos mediúnicos durante toda a história da humanidade, que o fenômeno sempre existiu. Mas foi Kardec, foi a codificação, né? Foi a doutrina espírita que estabeleceu
novas regras para o exercício da mediunidade, classificando-a convenientemente. Então, foi a partir do Livro dos Espíritos, a partir da doutrina espírita, que nós aprendemos a nos relacionar com esse mundo. E André Luiz nos fala que até aí nós estávamos à revelia. Os bons se juntavam com os bons e aqueles inferiores viviam com suas dificuldades imensas. Mas a partir da codificação, né, e a partir do Livro dos Médiuns, a partir do estudo da mediunidade e como que nós podemos nos relacionar com esse mundo, nós, então, tivemos novas oportunidades. Então, veja bem, o que é, então, mediunidade? E André Luiz, nós vamos nos pegar André Luiz, reportar André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, quando ele fala o seguinte: mediunidade, a mediunidade inicial, porque ele classifica a mediunidade em mediunidade inicial e mediunidade espontânea. Kardec nos fala que todos nós somos médiuns, né? E André Luiz também traz para nós, amplia isso para nós, falando o seguinte: mediunidade inicial é o atributo do homem encarnado para corresponder-se com os desencarnados. Então, é um atributo natural do homem encarnado. E o que ele fala para explicar isso para nós? Que todo ser vivo tem um halo energético que lhe é próprio, que lhe corresponde à natureza. E que esse halo energético, ele vem, né, ele é produzido pelas células, que são motores vivos, são unidades vivas de força. A energia que se produz no corpo vivo, né? E essa energia se projeta além do corpo. E aí ele fala o seguinte, que no homem, essa projeção, que ela fica como se fosse uma fotosfera, um halo, né? Cria em torno de nós, mostrando essa energia, mas que no homem, essa energia, essa fotosfera, essa projeção, ela vem enriquecida e modificada pelo pensamento contínuo. Ou seja, pelas vibrações que nós emitimos, nós colorimos essa projeção, que é a nossa aura. Isso cria no nosso entorno, em torno do nosso físico, vindo de dentro de nós, né? Vindo do nosso espírito, do nosso perispírito, atravessa o espírito vem através do perispírito se manifestar no nosso corpo, cria uma carapaça fluídica, que ele chama, é como se fosse uma túnica eletromagnética em torno de nós mesmos. E como a eletricidade, a energia magnética, ela é seletiva, né? Ela é como se fosse um ímã e que atrai, nos coloca com possibilidade de atrair o mundo invisível. Então, por essa carapaça fluídica, né, nós somos vistos pelo mundo espiritual, interpretados pelo mundo espiritual. Então, e por isso todos nós somos médiuns. Todos nós somos médiuns, né? Então, mas ele fala o seguinte, que essa túnica eletromagnética, ela atende a uma cromática, a cores variadas, ela muda de cor segundo a onda mental que nós emitimos. Nos retratando em pensamentos, nos retratando os pensamentos, né? Ou seja, mostrando os nossos pensamentos em cores e imagens que nos correspondem aos objetivos, escolhas enobrecedoras ou deprimentes.
Então, através dessa túnica, somos vistos pelo mundo espiritual. Então, por ela, André Luiz nos fala que nós somos vistos e examinados pelas inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos afins nossos, e amados ou hostilizados por aqueles que ainda estão na trajetória inferior à nossa, no estado inferior ao nosso. Por isso, através dessa túnica eletromagnética, que ele chama de carapaça fluídica ou couraça vibratória, Kardec coloca para nós no Livro dos Espíritos, né? Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes conhecem aquilo que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. E é exatamente através dessa projeção, dessa aura, né? Que como o André Luiz nos fala, a aura é a nossa plataforma onipresente para a comunicação com as rotas alheias. Então, através dela, os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos. Por isso somos médiuns. É por essa couraça vibratória, espécie de carapaça fluídica, né, em que cada consciência constrói o seu ninho ideal, que começaram todos os serviços de mediunidade na Terra, considerando-se a mediunidade como atributo do homem encarnado para corresponder-se com os homens liberados do corpo físico. Então, a intuição, isso cria para nós o quê? A intuição. A intuição, então, ela é um sistema inicial de intercâmbio, facilitando a comunhão das criaturas. Ou seja, assim como eu capto o mundo espiritual também vem até mim através dos meus pensamentos e através dessa couraça vibratória, dessa túnica eletromagnética que possibilita isso, né? Então, a intuição ela foi o sistema inicial de mediunidade, que todos nós influenciamos, ela é mão dupla, influenciamos e somos influenciados. Sentindo, mentalizando, Emmanuel nos fala isso no Pensamento e Vida, né? Sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, na nossa faixa de simpatia. Por isso, quando nós conhecemos uma pessoa, né, nos aproximamos de uma pessoa, muitas vezes nós sentimos angústia, ou sentimos alegria, sentimos bem-estar, conforto, desconforto, né? Antipatia, simpatia. É exatamente por causa dessa sintonia que nós fazemos com o outro. E aí, por isso é que Kardec nos fala, né, que os espíritos, quando ele pergunta, ele coloca para nós na questão 459 do Livro dos Espíritos, os espíritos influenciam nossos pensamentos e atos muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Exatamente por isso. Porque eles percebem, nós não temos como esconder deles os nossos pensamentos. Eles os percebem porque, para nós, os nossos pensamentos, nós não os vemos, nós só os sentimos. Mas eles os veem através desse magnetismo, né? Então, a faculdade mediúnica, ela é inerente à própria vida, né? Essa mediunidade inicial que André Luiz coloca como mediunidade inicial, ela é uma faculdade inerente à própria vida. Qual o dom da visão comum, peculiar a todas as pessoas, a todas as criaturas, responsável por tantas glórias e infortúnios na Terra. Por quê? Que ela não é a faculdade que ela é responsável, porque ela estabelece essa sintonia.
E como nós somos influenciados pelo plano espiritual, somos reconhecidos pelos afins, muitos de nós temos, temos companhias desejáveis e indesejáveis. E essas glórias e essas infortúnios, esses infortúnios, né, os encarnados passam por causa da sintonia que estabeleceram. A forma como pensam, a forma como agem.